Nessa aula, a gente vai conversar, então, a respeito do núcleo e do ciclo celular. O núcleo, então, é uma região da célula que não necessariamente fica no meio dela. Pode apresentar formas variadas, números variados. Então, tem células que apresentam mais de um núcleo, inclusive nenhum. Tem células que são anucleadas e localizações variadas também. Esse núcleo, então, apresenta de maneira geral a seguinte função: a sobrevivência da célula, então promove a sobrevivência das células. Tanto é que a célula que não tem núcleo, as células anucleadas, como as hemácias, por exemplo, vão sobreviver pouco tempo, né? Elas sobrevivem aí aproximadamente 120 dias. Mesmo assim, porque elas conseguem fazer fermentação lática e se manter viva por esse tempo. Mas tem células que vivem menos. Então, além de promover a sobrevivência das células, o núcleo também é responsável por suas atividades, como, por exemplo, a divisão celular, reprodução, e no caso aqui, promovida pela divisão celular. E aqui nessa imagem, a gente tem, então, uma foto de um microscópio, tá? Onde foram usados corantes para se ligarem a diferentes componentes. No caso aqui, em azul está um núcleo representado, em vermelho estão proteínas do citoplasma, e em amarelo outras proteínas que tem ali no citoplasma também. Ok? Então o núcleo está todo representadinho aqui. E esse núcleo apresenta a seguinte estrutura, né? Uma vez que a gente já falou a respeito da forma dele, ele tem uma membrana que separa ele do citoplasma, então ele é um compartimento separado do citoplasma por uma membrana chamada envelope nuclear ou carioteca. Então é a primeira estrutura dele que a gente está vendo de fora para dentro. E ao observar essa carioteca no microscópio eletrônico, né, foi visto que ela apresenta duas membranas. Então, uma membrana externa e uma membrana interna. Tá vendo? São duas membranas. E ao longo dessa carioteca, existem poros grandes, formados por muitas proteínas, ó, chamam complexo de poro. Ó. São proteínas que vão formar uns buracos ali na carioteca, justamente para permitir a passagem de algumas moléculas. Então, apresenta poros. Esses poros, então, vão promover uma seleção de moléculas que passa para dentro ou para fora com base no tamanho. Uma seleção física, uma seleção mecânica. Visto ao microscópio, olha que legal que são os poros, olha só. Microscópio de transmissão, microscópio eletrônico de transmissão, ó. Isso aqui são os poros, ó. A representação deles é essa, e aqui é a microscopia. Bom, o que mais que a gente tem ali no núcleo? A carioteca com os poros, são as moléculas pequenas que cabem nesse buraco aqui, vão passar por ali, e elas apresentam também uma sustentação, a carioteca também apresenta um suporte, uma estrutura que é chamada de lâmina nuclear. Essa lâmina nuclear ela é feita de filamentos diários, tá? Então é um componente do citoesqueleto, que é o esqueleto da célula. Então parte do esqueleto da célula vai lá para o núcleo e ele fica sustentando a carioteca, tá? Filamentos intermediários, formando uma estrutura ali que é chamada de lâmina nuclear, certinho? A proteína que compõe esses filamentos intermediários é chamada laminina. E aí tem uma imagem dela aqui também, tá vendo? Olha, é uma rede, ó. Olha que legal. Entrado por dentro do núcleo, ó. É uma rede que sustenta a carioteca. De um modo geral, é a estrutura do núcleo, sem contar que ele apresenta um material genético. O material genético é justamente o DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. Dependendo do seu funcionamento, ele pode ser chamado de cromatina ou ele pode ser chamado de cromossomo. A mesma molécula. Cromatina, cromossomo e DNA são as mesmas moléculas, certinho? Vai depender do funcionamento da célula naquele momento. Consequentemente, isso vai ser decorrente do funcionamento do próprio DNA. Certinho? Então tá aqui a estrutura do núcleo.
representada para a gente. Bom, esse núcleo está representado aqui também com um outro corante, né? Ó, representado em azul tem os cromossomos, em vermelho tem proteínas do citoesqueleto no citoplasma. E essas células, geralmente células somáticas, são tratadas e observadas ao microscópio, de modo que são geradas imagens no cromossomo, dos cromossomos. Então elas são coloridas artificialmente e aí é separado o cromossomo com base nas suas características morfológicas, ou seja, com base na sua estrutura. O que é a estrutura dele? É o tamanho, a forma, o tipo de cromossomo, porque tem a ver com a posição do centrômero, que é essa parte mais condensada dele aqui, ó. Então, as células são tratadas, geralmente células somáticas, né? Células diploides, e elas são coradas, isso preparado para colocar no microscópio. E aí, depois que isso acontece, é possível da gente visualizar lá na imagem, lá na tela. E essa célula que está ao microscópio vai mostrar para a gente os cromossomos aqui na tela, e aí depois eles imprimem essa imagem e cortam e formam os pares, ok? De modo que eles são agrupados de acordo com as suas características estruturais. Esse processo de tratamento, identificação e separação com base no formato deles é chamado de cariótipo e serve para estudar muitas doenças. Por exemplo, algumas doenças genéticas aí antes do bebê nascer, por exemplo, se tiver histórico de doença familiar, né, algumas aneuploidias, algumas trissomias, síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter, enfim, essas e outras síndromes, um pouco do líquido amniótico pode ser retirado. No líquido amniótico tem células da pele do feto em suspensão. E aí, com essas células da pele, é feito o cariótipo, que é justamente essa organização. Daí, então, os pesquisadores, os geneticistas, vão estudar, contar esses cromossomos, se tem algum a mais, se tem algum a menos, qual que está a mais, qual que está a menos. De modo que eles se organizam sempre assim, ó, do maior para o menor, formando os pares. Então, no total, são 23 pares, sendo o último padronizado que seja o par de cromossomos sexuais. No caso aqui, eles são diferentes. Ó, tem um grande e um pequenininho, então mostra que são XY. Então, essa célula foi retirada, esses cromossomos foram de uma célula de um homem. Agora, se fossem iguais aqui, seria XX. O cromossomo, então, quando ele é tratado, a célula, então, quando ele é tratada para ser visualizada ao microscópio, o cromossomo tem que estar num estado de fácil identificação. E isso é adquirido quando essas células estão durante uma fase da divisão celular que é chamada de metáfase. É onde elas têm um grau máximo de condensação e hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Então, na metáfase, as células têm os cromossomos muito visíveis, muito bem identificáveis, por isso que é usado no cariótipo, certinho? E aí esses cromossomos que estão na metáfase, eles já estão duplicados, né? O material genético já está duplicado. Então, na verdade, o cromossomo é um DNA, né? É uma fita dessa, uma só, ó. E como ele está duplicado, aí apresenta duas. Esses cromossomos duplicados são chamados de cromátides irmãs. Então, veio um desse do pai, duplicou. O outro veio da mãe, duplicou. Então, aqui a gente tem dois cromossomos duplicados, duas cromátides irmãs em cada um representado, que ficam unidas por uma região chamada de centrômero, uma região mais enroladinha ali do cromossomo, ok? Visto ao microscópio eletrônico, olha que bacana aqui, ó. Visto ao microscópio eletrônico, tem aqui, ó, as cromátides irmãs, ó. Você já viu um cromossomo na sua vida, ó, tá vendo agora. O tamanho daqui até aqui, ó, 0,5 micrômetros. Ele todo. Aqui é um cromossomo e aqui duplicado, as cromátides irmãs, unidas por uma região mais condensada, chamada centrômero. Como eu falei com vocês, o núcleo
controla o funcionamento, a sobrevivência da célula, controla as atividades da célula. Isso acontece, ele faz isso porque ele contém o DNA, ele contém o material genético, ou seja, ele contém os cromossomos. Então, quem, a grosso modo, faz isso são os cromossomos. Quem tem a receita para as células funcionarem de determinado modo é o DNA, a própria receita é o DNA. De modo que no ciclo de vida humano tem um período onde os organismos são diploides. O que quer dizer isso? Os organismos são diploides. Quer dizer que eles têm 2 conjuntos de cromossomos, melhor dizendo, e tem 46 cromossomos. E aí, nas suas gônadas, são produzidos os gametas por meiose. Então, os gametas são haploides, ó, tem um conjunto só, com 23 cromossomos. E aí ocorre a fecundação, o encontro entre eles representados aqui, olha que bacana, ó. Foto de microscópio eletrônico de varredura. Pega as células por fora. Esse outro é de microscópio eletrônico de transmissão. Pega por dentro. Esse aqui é microscópio óptico, microscópio de luz. Mas aí, essa fecundação vai formar o zigoto que volta a ser diploide, tá vendo? E aí esse zigoto, conforme a gente estuda lá na embriologia, vai sofrendo mitoses e dá origem ao organismo de novo. Então, no ciclo de vida humano, tem as divisões celulares meióticas e mitóticas. E é sobre essas divisões que a gente vai falar hoje. No caso, falando inicialmente sobre mitose, olha aí. Bom, de maneira geral, a mitose apresenta os seguintes objetivos. Ela promove a reprodução de organismos unicelulares eucariontes. Por exemplo, a ameba. A ameba é um protozoário. A ameba eucarionte unicelular. Então, ela vai proliferar como? Por mitose. Certinho? Um outro objetivo que ela apresenta é promover o crescimento, desenvolvimento de organismos multicelulares. Tá? Então, nós, por exemplo, olha aqui, ó, nós já fomos uma célula e hoje a gente é formado por 100 trilhões de células. Então, as células foram proliferando por mitose desde o zigoto. E, além disso, ela promove a regeneração dos tecidos. Regeneração dos tecidos, ou seja, quando algumas células morrem, as células que sobraram ali, que não morreram, elas vão sofrer mitose para recompor aquele tecido, para renovar aquele tecido, certo? Senão a gente ia perdendo célula, ia ficando menor, menor, menor e morrer, e virar uma célula só e morrer de novo. Então, a regeneração dos tecidos envolve divisões do tipo mitóticas. Então, de um modo geral, esses são os objetivos que a mitose apresenta. Tá falando aí não só em seres humanos. Mas para ela acontecer, olha só, ela é um tipo de divisão celular que precisa de uma preparação anterior. Então, esse aqui é o chamado ciclo celular. O ciclo de vida da célula. No caso, a mitose está aqui, olha só, a mitose está aqui. Ó. Ela é só o momento que a célula está se dividindo. Será que a célula passa a vida inteira dividindo? Não. Só divide de vez em quando, só quando ela recebe estímulo de outra célula para poder dividir. E para ter essa divisão, ela precisa de uma preparação anterior. Essa fase de preparação é chamada intérfase. E é separada em 3 momentos, denominados fase G1, fase S e fase G2. Na fase G1, acontece a produção de proteínas, síntese de proteínas. Ou seja, ali vão ser produzidas proteínas que a célula vai precisar para desenvolver a fase seguinte, que é a fase S de síntese de DNA. E aqui duplica o material genético, duplica o DNA. Então, se a célula tinha 46 cromossomos aqui, ela vai passar a ter 46 cromossomos duplicados. Se ela era uma célula 2N igual a 46, agora ela vai ser uma célula igual a 46 vezes 2, que é a mesma coisa que 92. E aí, depois que ela duplica esses cromossomos todos, ela produz proteína de novo na fase G2. E aí, então, ela divide. O
que acontece na divisão, durante a divisão mitótica? Acontecem dois eventos. A mitose em si é só uma parte do ciclo de vida da célula. Um deles é a separação do material genético duplicado. Então, vão 46 cromossomos para um lado e 46 cromossomos para o outro. E o outro evento que acontece é o rompimento do citoplasma. É isso que acontece durante a mitose. Separa o material genético duplicado e acontece ali o rompimento do citoplasma. Quem faz a separação do material genético duplicado é uma estrutura que tem na célula que é chamada de fibras do fuso. É essa estrutura que faz a separação dos cromossomos. São proteínas. E quem faz o rompimento do citoplasma é uma estrutura chamada anel contrátil, que também é feita por proteínas do esqueleto da célula. Ok? E aí, então, vamos supor que a célula vai passar, aqui ela vai continuar, então, ó, que ela vai ter 46, e aí as células filhas agora no final, 46 duplicados, e aí as células filhas no finalzinho vão ter cada uma 46, essa vai ter 46, e essa vai ter 46, tá? Não pegou um pedacinho dela aqui. De modo que uma característica importante da mitose, vou colocar aqui para você, é que as células filhas são idênticas às células mãe. Tá? E quando a gente fala idênticas, idêntica mesmo. Idênticas significa mesma forma, mesma função, mesmo número de cromossomos. Ou seja, são células geneticamente idênticas à célula mãe. E se são células geneticamente idênticas, a gente pode falar que são clones. Então, é um tipo de clonagem. É um organismo geneticamente idêntico a outro. As células filhas são clones. Ok? E aí, então, essas células aí não vão ficar mais nem dividindo, nem se preparando para dividir. Elas vão entrar numa outra fase aqui que não está representada, chamada fase G0, que é onde ela funciona normalmente, sem se preocupar para dividir. Então, no dia que elas quiserem dividir de novo, tem um estímulo, as células que estão próximos a ela vão mandar o estímulo, e ela vai sofrer essa divisão, fase G0, que chama. E com isso, então, se a gente levar em consideração o número de cromossomos, a gente vê que inicialmente a célula tinha um cromossomo nessa representação, e como você pode ver, o cromossomo é o DNA, ó, é o DNA formado por uma dupla fita de nucleotídeos. Isso aqui é isso aqui. E aí, durante a intérfase, duplica o material genético. Então, fica assim. Então, esse cromossomo passa a ser duplicado, sendo, então, duas cromátides, as cromátides irmãs. E aí, na divisão mitótica, a gente viu que separa o material genético. Então, vai uma cromátide para um lado, vai a outra cromátide para o outro lado, e aí tem depois o rompimento do citoplasma. Separa o citoplasma, forma duas células filhas com o mesmo número de cromossomos que tem na célula mãe. Entendeu? O princípio, a ideia geral da mitose é essa. Então, é formar células filhas idênticas à célula mãe. E os pesquisadores, então, foram observando essas células em divisão durante esse período todo, ao microscópio. Então, eles trataram as células com corantes para poder identificar as estruturas que tem na célula. A gente falou aqui, ó, um corante se liga só em proteína do citoplasma, outro se liga só no DNA, outros se ligam em outras proteínas do citoplasma. E elas fizeram isso ao longo da divisão. Se por acaso esse ciclo todo durasse 24 horas, se fosse, né? É só um exemplo, não quer dizer que dura. Mas se fossem 24 horas, o período de mitose mesmo seria 1 hora. Ou seja, a célula passa muito mais tempo se preparando para dividir do que se dividindo. Ela passa 23 horas, proporcionalmente aí, na intérfase e 1 hora só dividindo. E aí os pesquisadores observaram justamente o que acontece com ela na intérfase, o que acontece com os cromossomos nesse período, por aí vai.
Como que eles fizeram isso? Uma das maneiras é marcando as moléculas que tem na célula. Então, por exemplo, o que está representado de vermelho são filamentos intermediários, o corante vermelho ao qual se ligam os filamentos intermediários. O que está representado em verde são os microtúbulos. E o que está representado em azul é o DNA, é o material genético. Olha só, a gente vai estudar justamente o que acontece em cada um desses momentos. Então, nessa uma hora que é a mitose, se bater uma foto a cada alguns minutos, vai ser separado as etapas, na prófase, na prometáfase, depois na metáfase, na anáfase e na telófase. Foi isso que os pesquisadores viram aí. O G2 que ainda pertence à intérfase, depois prófase, etc. Tá bom? Então, por exemplo, na fase da intérfase, já em G2, o material genético já foi duplicado. Por exemplo, aqui, ó, em G2, ó, já houve a fase S. O material genético já foi duplicado. E aí tem um início de uma movimentaçãozinha para a célula entrar em divisão. Aqui ainda não entrou em divisão, está preparando para dividir. Então, os centrossomos, que são locais de produção dos microtúbulos, e eles envolvem os centríolos, que estão localizados ainda próximos ao núcleo. O envelope nuclear, a carioteca ainda está íntegra, mas aí no momento posterior ocorre a entrada na divisão celular. Então, esses centrossomos começam a produzir microtúbulos. Ó, microtúbulos que são essas fibras do áster. É outro nome para elas. Fibras do áster. Então, elas começam a serem produzidas e acabam se encontrando ali. Os cromossomos começam a se enrolar. Então, eles, no estado inicial, eles não estão todos enroladinhos assim. Ele está mais alongado. Então, eles começam a se enrolar. Já teve a duplicação, então já tem as cromátides irmãs. Ele vai se enrolando, vai ficando menor. E aí o que acontece? A carioteca começa a desorganizar. Por que isso? Porque embaixo da carioteca tem os filamentos intermediários. Esses filamentos intermediários sustentam a carioteca. Então, eles são desorganizados, a carioteca desmonta. Para que ela desmonta? Para acontecer isso aqui, ó. Os microtúbulos que estão sendo produzidos vão se ligar aos cromossomos. No momento posterior, alguns puxam para um lado, outros puxam para o outro, e ocorre um evento importante, você tem que saber, que é o alinhamento das cromátides irmãs. Olha aí, elas ficam alinhadas. Alinhar é formar a linha. Então, tem um alinhamento das cromátides irmãs. Depois que elas alinham, os microtúbulos diminuem de tamanho e aí puxam cada cromátide para um lado. Ocorre a separação dos cromossomos. Olha lá, ó, separação dos cromossomos, tá vendo? E aí, depois disso, vai voltar o que era antes, ó. Vai voltar a esse estado inicial da célula. Então, a carioteca volta a se reorganizar, o material genético se desespirala. Isso tudo é detectável olhando ao microscópio. Olha que bacana, todas essas imagens aí. Tá? Então, para ficar fácil, os pesquisadores separaram esses momentos em etapas. E aí, então, tem na prófase, é o início do processo todo, a prometáfase é uma transição entre a prófase e a metáfase, e na metáfase acontece um evento importante, que é interessante que você grave esse evento, que é o alinhamento das cromátides irmãs. Então, essa palavra que é alinhamento, você tem que associar para sempre com metáfase, certinho? E a palavra que o termo que você vai associar com anáfase é a separação das cromátides irmãs, ok? Vamos combinar assim? Sempre que aparecer o termo anáfase, você pensa em separação. Sempre que aparecer o termo metáfase, você pensa em alinhamento. Faça isso e você será feliz na divisão celular. Ok? Joia. E na telófase? Na telófase é o contrário da prófase, vai reverter todo o processo. Tá? Então, na intérfase duplica, na metáfase eles estão alinhados, na anáfase separa, e na telófase
ele desenrola. Muito bem. Aqui mais uma representação, olha que bacana. Eu gosto dessa imagem de microscópio porque a gente consegue enxergar direitinho e tem certeza que não é invenção dos professores. Olha lá, ó. Cromossomo bem espiralado, bem visível, né? Os microtúbulos, olha só, também chamados fibras do Aster, o centrossomo, que é a região que produz esses microtúbulos, bem esquematizados ali. Isso aqui é uma imagem de microscópio eletrônico de transmissão. E aqui é justamente o ponto de encontro de dois cromossomos, olha só, de duas cromátides irmãs. Esse ponto de encontro aqui de duas cromátides, chamado cinetócoro, olha aqui, ó, que é justamente essa região aqui, tá? Então, os microtúbulos, né, que são as fibras do fuso mitótico, ou também chamadas fibras do Aster, se ligam justamente nesses cinetócoros, né, que tem proteínas ali que mantêm esses cromossomos juntos. Consequentemente, é possível o alinhamento deles. Certinho? Com isso, então, logo na anáfase, assim que acontece a separação do material genético, a separação das cromátides irmãs, vai acontecer a formação de uma estrutura que rompe o citoplasma. É uma estrutura chamada de anel contrátil. É só formada nesse momento. Ele é feito de filamento de actina e miosina. Filamentos de actina e miosina. Tipo a contração muscular mesmo, né? É um anel onde a actina e a miosina se deslizam umas sobre as outras, de modo a estrangular o citoplasma, e aí vai acontecer o rompimento desse citoplasma. Esse rompimento é chamado citocinese. Consequência do anel contrátil é a citocinese. Se ela ocorrer no meio certinho da célula, vai gerar células idênticas, mas vai ser simétrica, vai gerar células filhas do mesmo tamanho. Agora, se ela acontecer um pouquinho para o lado, ela vai ser assimétrica, e aí vai gerar células filhas de tamanhos diferentes. Tem casos onde isso acontece. Aqui é uma célula de microscópio eletrônico de varredura, que é um microscópio que vê a célula por fora, mostrando justamente esse anel contrátil, só que visto de fora da célula. Olha, forma um sulco que puxa a célula por dentro até uma parte da membrana se encontrar com a outra. Já na célula vegetal, não acontece a formação desse anel contrátil, mas sim ocorre a fusão de vesículas que formam uma estrutura chamada placa celular. Essa placa celular se funde à membrana plasmática e aí então vai promover a citocinese. Então, a citocinese nas células animais é promovida pelo anel contrátil e a citocinese nas células vegetais é promovida pela placa celular. Há uma diferença aí entre ambas. Ok? E aqui, então, a gente tem um resumo disso tudo que eu falei com você, demonstrando inicialmente uma célula que tem 6 cromossomos. Por que 6? Aqui eles já estão duplicados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que é diploide? Diploide significa 2N, que quer dizer conjunto de cromossomos. Estamos acostumados com esse termo também. 2N significa 2 conjuntos de cromossomos. E o 6? 6 significa o número de cromossomos. Joia. Então aqui eles estão duplicados. Já são as cromátides irmãs. Então, na intérfase, ó, aqui tem um só, um desses 3 pares, né, desses 6, um par deles está representado aqui, eles são duplicados na intérfase, e aí ocorre a separação deles. A gente tem aqui, agora é o seguinte, ó, meiose. A gente tem a célula inicial, que tem quantos cromossomos aqui? 2, muito bem, 2. Essa tem 6, e já estão duplicados. Esse aqui tem 2 simples. Então, essa aqui seria uma célula N ou 2N? 2N, muito bem. Por que 2N? Porque tem representados aqui cromossomos de origem paterna e materna. Então, são 2 conjuntos de cromossomos. 2N igual a quantos? Aqui é 2N igual a 2. Um de origem paterna, outro de origem materna. 2N igual a 2. E aqui na
intérfase, olha só, ocorre a duplicação deles, passa a ser 4. 2N igual a 4, ou pode falar também 2 cromossomos duplicados. 2 cromossomos duplicados, depende da terminologia, depende do termo que vai usar. 2N igual a 4 ou 2 cromossomos duplicados. De modo que quando já está duplicado, tem as cromátides irmãs representadas aqui. E aí, na meiose, a gente tem um evento interessante que não acontece na mitose, que é o seguinte, ó, ocorre a separação desses cromossomos. Então, a célula que era diploide, agora vai se tornar uma célula haploide, olha só. E aqui ela tem 2 cromossomos duplicados, 2 cromossomos duplicados, cada uma fica assim. Na segunda divisão meiótica, acontece justamente a separação desses cromossomos duplicados, ó. Então, cada célula passa a ter um cromossomo, sem estar duplicado. Entendeu? Com isso, fica fácil da gente entender que na meiose ocorrem 2 divisões celulares, ó, a meiose 1 e a meiose 2. E, consequentemente, ao seu final, são formadas 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Então, a célula filha tem um cromossomo cada uma. Por quê? Porque tinha 2 na célula-mãe. Tá bom? Isso aí é uma diferença em relação à mitose. Para que serve? Quais objetivos? Então, um objetivo da meiose importante é a formação de gametas. Então, vai formar espermatozoide e vai formar o óvulo. Mas a meiose tem outro objetivo importante, que é a geração da variabilidade genética. Ou seja, não faria sentido se esses gametas fossem geneticamente idênticos à célula-mãe. Não precisava nem de ser formado. Então, ele gera variabilidade genética. Isso, em caráter revolutivo, é fundamental. Então, a meiose tem esses 2 objetivos: formar os gametas e gerar variabilidade genética, ou seja, fazer com que esses gametas sejam geneticamente diferentes da célula-mãe. Com isso, existe também um momento de preparação para a divisão, que é a intérfase, do mesmo modo, momento de preparação para a divisão, e existe um momento de divisão. Esse momento de divisão é que é a meiose, meiose 1 e meiose 2. Então, todas aquelas fases que a gente observou que existe na mitose, também existem aqui na meiose. Prófase, metáfase, anáfase, telófase, da primeira divisão, por isso que vem representada com 1, e depois prófase, metáfase, anáfase, telófase, da segunda divisão, por isso que vem representada como 2. Num primeiro momento, ocorre, olha só, ocorre a diminuição da ploidia da célula. A célula passa de diploide para haploide. Ó, tá vendo? No primeiro momento acontece aquilo ali. Então, essa primeira divisão meiótica é chamada meiose. Meiose 1 é reducional. Por que é reducional, professor? Repete, por favor. Porque ela passa de diploide para haploide. Entendeu? É reducional. Ela separa os conjuntos de cromossomos. Nesse exemplo aqui, conjunto paterno para um lado, conjunto materno para o outro lado, para outra célula. Por isso que é meiose reducional. Agora, a outra divisão, perceba que mantém haploide, né? Mantém a haploidia. O que vai diminuir nessa outra divisão é justamente o número de cromossomos. Ó. Então, ela vai reduzir de cromossomos duplicados, né? De cromátides duplicadas, vai passar para cromátides simples. Entendeu? Então, essa meiose é chamada meiose equacional. Ó. Mantém a haploidia, o que ela vai fazer justamente separar os cromossomos, as cromátides irmãs. Separa as cromátides irmãs. A meiose equacional mantém a haploidia. A segunda meiose começa a haploide e termina a haploide. Então, a meiose 1 separam os pares de cromossomos homólogos. A meiose 2 separam as cromátides irmãs.
A meiose 2 não separa os cromossomos homólogos. A meiose 2 separam as cromátides irmãs. É tipo a mitose, a meiose 2, onde tem a separação das cromátides irmãs. Certinho? Então, essa comparação entre mitose e meiose está representada aqui. Que está descrita aqui para você. Depois você olha com calma aí na hora de estudar. Certo? E aí, conforme a gente falou no início da meiose, olha só, ela tem uma função de gerar variabilidade genética. E essa geração de variabilidade genética acontece através de dois mecanismos. Um chamado crossing over, que ocorre numa etapa que é a prófase 1, então lá no início da divisão, e o outro mecanismo chamado alinhamento aleatório dos pares de cromossomos homólogos. Isso aí ocorre na metáfase 1 também. Ou seja, no início da meiose, nas duas fases iniciais da meiose. Na prófase 1, olha ele aqui, você não viu. Crossing over, que é justamente a troca de pedaços do cromossomo. Esses pontos de encontro são chamados de quiasmas. E aí, quando ocorre, vai acontecer depois da separação, o cromossomo leva um pedacinho do outro, olha lá, na anáfase. Ó. E o outro evento que acontece é o alinhamento aleatório. Por exemplo, o que é isso? Nesse exemplo aqui, ficou paterno de um lado, materno do outro. Ó, aqui tem materno, materno, paterno, tá vendo? Esse par aqui ficou invertido. Então, é um alinhamento aleatório, certinho? Vamos imaginar que os cromossomos, é bem legal essa analogia, bem didática. Vamos imaginar que os cromossomos são as cartas de um baralho. Então, o que o crossing over faz? Gera cartas novas. Olha aqui, ó. O crossing over gerou uma carta nova, gerou um cromossomo novo. E o que o alinhamento aleatório faz? Distribui aleatoriamente essas cartas para diferentes jogadores, ou seja, para células diferentes. De modo que no final do processo, olha só, vai ter ali uma mistura de cromossomos. As células filhas vão ser diferentes da célula mãe, porque elas têm cromossomos que foram misturados na sua distribuição e também com seus pedacinhos. Por isso que gera variabilidade genética. Então, o crossing over que acontece na prófase 1 e o alinhamento aleatório que acontece na metáfase 1. Lembra daquela palavra que eu falei para você? Metáfase alinha, anáfase separa. O crossing over vai acontecer quando um par fica pareado com o outro. Então, ele acontece a partir do pareamento dos cromossomos homólogos. Pareamento quer dizer formar par. Você tem que gravar esses termos aí, não tem jeito não. Prófase pareia, metáfase alinha, anáfase separa. E na intérfase duplica. Muito bem, aqui dá um resumo de tudo. E aqui mais uma vez, olha lá que legal. Gera gametas geneticamente diferentes do que a célula-mãe. Então está o crossing over representado aqui, bem mais bonito. E aqui o alinhamento aleatório, ó, vou escrever aqui para você. Aqui está o crossing over na prófase 1 e aqui o alinhamento aleatório na metáfase 1. Ó, agora matei a pau, e esses desenhos aí foram bons. Tá certo? Olha, uma possibilidade de alinhamento é essa. A outra possibilidade de alinhamento, ó, inverter o parzinho de baixo, ó, é formar aqui, tá vendo? Então, os dois mecanismos geram variabilidade genética, esse que é o objetivo. Formou, galera?